Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 8, está escrito assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, quem o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, aspas aqui, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Até ali. Senhor, graças te peço, e inspiração divina, para pregar essa santa palavra. Que o Senhor me ajude, e ajude os irmãos, capacitando-os a entender, para que haja edificação na igreja, e o corpo de Cristo seja fortalecido por ti. E com isso o Senhor receba toda a glória para ti. Amém. Irmãos, quem escreveu essa carta maravilhosa é a carta que Paulo mostra a sua defesa do Evangelho. É a carta que Paulo explica que todo crente deve ser um apologeta. É aqui que Paulo se identifica como um verdadeiro apologeta. Não tem outra carta que demonstre Paulo mais exaltado no sentido santo e bíblico do que essa. Não tem outra carta que mostre Paulo defendendo a fé a unhas e dentes como essa. Essa carta mostra que o apóstolo Paulo estava decidido a dar a vida, se fosse possível, mas que o evangelho não fosse adulterado. O autor, nós sabemos que é o apóstolo Paulo. E o propósito de Paulo em escrever essa carta, irmãos, foi, na época, na data, tinha umas necessidades lá, com certeza, toda a carta escrita por Paulo, e por quem quer que seja na Bíblia, houve uma necessidade para que aquela carta fosse escrita. E o propósito de Paulo em escrever essa carta é auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregava que só era salvo quem acrescentava fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. A data que essa carta foi escrita é mais ou menos entre o ano 49 ao ano 55. Eu quero pensar no seguinte tema com vocês hoje, essa noite. O tema que eu quero dar essa mensagem é o chamado para crer somente no verdadeiro evangelho. Grave esse tema: o chamado para crer somente no verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo aqui está sobre o ataque de muitos falsos profetas, como também o evangelho da graça. E a atmosfera espiritual aqui está pesada. No dia que isso aqui foi escrito, na época em que foi escrito, o clima que estava acontecendo lá entre os Gálatas não era um clima agradável. Quando Paulo escreveu essa carta, coisas terríveis
terríveis tinham acontecido lá. Você observa que Paulo está realmente atônico. Ele está admirado com o que ele está vendo na igreja lá na época. Por isso que você vê Paulo dizendo 2 vezes a mesma coisa. Quem acrescentar, quem mudar o evangelho, seja amaldiçoado. Por isso que você vê Paulo dizendo até com ele mesmo: ainda que eu faça adultério ou pregue outro evangelho, seja eu amaldiçoado. Então a atmosfera espiritual lá estava pesada. Nesse momento, o sangue ferve, o sangue de Paulo ferve nas veias. Uma santa indignação toma conta do apóstolo. Eu quero que vocês imaginem Paulo dessa forma, escrevendo essa carta. Não tem outra forma de você olhar para essa carta e se não ver o apóstolo assim. Uma santa indignação toma conta do apóstolo. A sua vida e a sua mensagem estão sendo impiedosamente atacadas. Escute, para você entender. Quando Paulo escreveu essa carta, a vida dele, o ministério dele, a palavra estava sendo atacada. Os próprios crentes, os falsos profetas de lá, estavam dizendo que Paulo era falso. O que Paulo pregava era uma mentira. Que Paulo não é apóstolo coisa nenhuma. E que os méritos dele é tudo mérito de homem e não de Deus. Ou seja, estava havendo algo terrível. Estava havendo uma difamação contra o apóstolo Paulo. Impiedosa. Ele estava sendo atacado por quem? Quem eram os homens que estavam atacando Paulo aqui nessa época? Os judaizantes da época, os judeus, os da circuncisão, o povo da parte da lei, o povo que achava que podia ser salvo pelas obras, o povo que achava que a graça não servia para nada, o povo que achava que a graça não era suficiente para salvar o pecador, o povo que achava que tinha que acrescentar uma coisinha a mais na graça para poder ser salvo. Esse povo, os judaizantes da época, estava defamando o ministério do apóstolo Paulo nessa época aqui. E Paulo agora usa essa carta que você está vendo aqui. Eu quero fazer você entender o pano de fundo, porque se você não entender o pano de fundo dessa carta, você não vai entender nada. E o porquê que Paulo escreveu isso, o porquê que tem esse tratado teológico. As cartas de Paulo aos Gálatas é um dos maiores tratados do apóstolo, teologicamente falando. É um dos maiores tratados de Paulo teológico. Aqui Paulo esboça a verdadeira fé. Aqui Paulo combate os falsos evangelhos. Aqui Paulo combate os hereges de uma forma em que ele não quer saber se vai doer em quem, fulano ou ciclano. O propósito de Paulo aqui é defender o evangelho que lhe foi confiado. Aleluia. Então o que acontece? O sangue desse homem está fervendo nas veias. Você percebe isso lendo? Você observa, só para você ter uma noção. Você prestou atenção como ele começou o texto? Defendendo a sua credencial apostólica. Ele começou o texto assim, mostrando para os homens que estavam lá, para os judaizantes e os crentes que tinha passado para outro evangelho que não era o evangelho da graça, mostrando para eles que Paulo era apóstolo e não era segundo o homem. Paulo era apóstolo segundo Jesus Cristo e segundo a vontade de Deus Pai. Presta atenção aqui, vamos ler aqui para nós entender isso. Olha se ele não começa. Quando você vê Paulo defendendo o ministério dele, irmãos, vou dizer uma coisa a você. A única carta que você vai ver Paulo defendendo o seu ministério apostólico é essa. Então observe que o negócio estava brabo lá. A defama estava terrível. E Paulo achou a necessidade de mostrar que ele era apóstolo sim. Como é que ele começa o texto? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem. Viu aí? Você entendeu?
Está vendo como Paulo começou o tratado dele? Paulo, apóstolo, sim. Eu sou apóstolo, sim. Para vocês que estão dizendo aí, Gálatas, para vocês, judaizantes, que está dizendo que eu não sou apóstolo, que o meu ministério não é válido, que a minha credencial não é verdadeira, Paulo, para vocês eu me apresento. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. Paulo já começa deixando claro: eu sou apóstolo, mas não por intermédio de homem. Ou seja, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi ninguém que me levantou e constituiu o apóstolo. Ele diz: a minha credencial tem um toque divino. Paulo demonstra para aqueles falsos mestres e para os crentes que estavam acreditando na onda daqueles falsos mestres, que Paulo não era verdadeiro, que a credencial dele não valia de nada. Paulo vai e diz assim: a minha credencial tem um toque celestial, divino. Então ele diz assim: não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi Ele que me constituiu apóstolo, foi Deus que me fez apóstolo, foi o divino Santo Espírito que me colocou aqui onde eu estou, e não homem algum. Bonito, né? Ver uma defesa bem definida, bem exemplar, no meio de lobos que estavam querendo comer a lã das ovelhas. Por isso que eu digo a você que a atmosfera lá estava ruim, o negócio estava pesado, os judaizantes da época. Então Paulo escreve essa carta em uma defesa contundente do seu apostolado e do evangelho que ele anuncia. Já em introito dessa epístola, esse palídimo da liberdade cristã dá uma resposta à altura aos seus críticos ao longo da carta, brandindo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como eu disse, em primeiro lugar, Paulo mostra que tem consciência de sua autoridade apostólica. A palavra apóstolo, eu quero falar isso para você aqui. Eu quero fazer você entender, porque tem muito apóstolo hoje. Então hoje eu quero fazer nós, a igreja, por isso é necessário essa mensagem ser gravada, porque o que tem de apóstolo aí fora, irmãos, nós perdemos a conta. Mas a palavra apóstolo significa alguém enviado com uma comissão. Refere da palavra, já possui uma conotação exata, significativa. Um mensageiro especial, com status especial, desfrutando uma autoridade, um comissionamento que procedia de um organismo mais alto e elevado do que ele próprio. Você entende isso? A palavra apóstolo vem de um status especial, desfrutando uma autoridade, um comissionamento que procedia de um organismo mais alto do que ele mesmo. Ou seja, quem é esse organismo? Cristo. A palavra apóstolo vem de um chamado, de alguém que foi chamado para evangelizar, fazer missões, pregar em nome de alguém. O termo apóstolo traz um sentido de alguém que falava com autoridade, a autoridade daquele que o enviou. A sua importância ficava claramente condicionada pela posição daquele quem a enviou. Esse é o significado de apóstolo. Ou seja, Paulo está aqui apresentando suas credenciais, mostrando que seu apostolado levava um carimbo, uma origem divina, diferente dos apóstolos de meia tigela de hoje. Não é que não tem carimbo, não tem credencial carimbada pelo ser divino. Eles são apóstolos segundo homens. Paulo era apóstolo segundo a vontade de Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos de hoje são falsos, porque não tem carimbo divino, não tem credencial aprovada por Cristo. Porque assim fosse, todos eles teriam que ter visto Cristo em carne e glorificado. Nenhum deles viu. Então eles são falsos e diferente do apóstolo Paulo. Para você crer que hoje existe um apóstolo verdadeiro,
ele tem que ter duas credenciais. Duas. Primeiro, ele tem que ter nascido há 12 mil anos atrás. Segundo, ele tem que ter visto Cristo. Para ser verdade, você tem que pedir a identidade dele, perguntar quantos anos ele tem e se ele viveu há 12 mil anos atrás e se ele viu Cristo, ou vivo em carne ou glorificado. Porque apóstolo da época foi quem viu Cristo em carne ou Cristo glorificado. Paulo não viu em carne, mas viu glorificado. Esses de hoje são falsos. E aí, Paulo deixa bem claro que não foi segundo o homem, ou com autoridade de homem, que ele foi considerado ou aprovado como apóstolo. Não da parte de homens, como os apóstolos de hoje, mas pelo próprio Cristo e por Deus Pai. Então observe que Paulo tem consciência que sua autoridade apostólica procede tanto de Jesus Cristo como de Deus Pai. Leia comigo aí. Não é só de Jesus Cristo, olha lá. Vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então Paulo tem ciência, convicção, que a sua autoridade apostólica procede tanto de Cristo como também de Deus Pai. Então, depois de fazer a defesa do seu apostolado contra os falsos mestres, Paulo faz uma saudação bem interessante aqui, no versículo 3, eu quero que você leia comigo, vamos lá. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, depois da saudação de Paulo, depois que ele, da defesa do seu apostolado, depois que ele mostra que ele é apóstolo, segundo Cristo, não homem, segundo Deus Pai e não constituição humana, ele mostra agora, então ele faz uma saudação agora, interessante, ele faz uma saudação não simples. Muitas vezes nós lemos essa saudação e pensamos que é só alguém saudando por saudar, mas não é. Como eu disse, foi levantado denúncias contra o apóstolo Paulo, foi levantado graves denúncias contra alguém que era justo, aprovado por Deus. Então agora Paulo sauda a igreja, mas ele sauda a igreja, mesmo a igreja levantando inconstâncias contra ele. Os Gálatas tinham agredido Paulo na sua reputação, ainda assim com esses agraves acerca dos iméritos que eles colocaram em Paulo, Paulo sauda os irmãos e considera eles como irmãos e dirige uma saudação cristã a eles, trazendo as verdades essenciais do Evangelho, graça e paz. Essas duas palavras são uma síntese do Evangelho. A paz fala da natureza da salvação e a graça diz a respeito da sua fonte. Paulo não falou graça e paz por acaso, não. Isso aqui é a síntese do Evangelho. Como eu disse, a palavra paz fala da natureza da salvação e a palavra graça diz a respeito da sua fonte. Então agora Paulo separa um momento para uma saudação, mas não é uma simples saudação, como eu disse, graça e paz a vós outros. Todas as cartas de Paulo começa com uma referência. Essas duas bênçãos de Deus, graça significa ato de bondade não merecido. Veja que não é por acaso. Aqui está o apóstolo da graça, aqui está alguém que foi chamado para pregar a graça. Então por que Paulo está fazendo isso aqui? Demonstrando a eles amor, mesmo eles rejeitando, caluniando o ministério de Paulo. Paulo diz graça e paz a
outros, mostrando a eles a essência da salvação, mostrando a todos que estavam lá por onde começa, que não é por lei, não é por acrescento, não é por invenção de homens, mas a essência, a síntese da salvação começa pela paz e termina pela graça, começa pela graça e termina pela paz. Então, o que significa graça, que Paulo diz aqui? Graça e paz a vós outros, favor imerecido. A graça significa um ato de bondade não merecido, ou seja, favor imerecido, amor imerecido. Paulo usava essa palavra com mais frequência do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, e atribuía ela a um significado teológico muito grande. A graça se refere a tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus, sem que fizéssemos algo algum por Deus. Você entende isso? Quando Paulo diz graça e paz a vós outro, não é uma simples saudação. Essa palavra aqui tem um significado muito grande. E quando Paulo se refere aqui, ele se refere a tudo que Deus nos deu em Cristo, sem que fizéssemos algo para merecer, sem condições de retribuir. Paz aqui se refere ao relacionamento que Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, estabeleceu entre Deus e aqueles que crê no Evangelho. Por isso, graça e paz da parte de Deus também, porque a graça é a palavra-chave do Novo Testamento. Martinho Lutero diz apropriadamente que a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Já que o pecado é a consciência, são dois carrascos que nos atormentam. A graça trabalha na remissão de pecados e a paz atua no apaziguamento da consciência atormentada. Não é à toa que Paulo diz graça e paz a vós outros. Obviamente, o perdão não pode vir pelo cumprimento da lei, porque nenhum pecador é capaz de cumpri-la. Você entende? Quando Paulo diz graça e paz a vós outros, o que é que estava havendo lá? Judaizantes que induziram os crentes daqui, que outrora, irmãos, receberam o evangelho verdadeiro e abraçaram com alegria. Mas a falsa doutrina, o outro evangelho chegou e eles esqueceram do verdadeiro, abraçaram o falso e se voltaram contra a doutrina e o apóstolo Paulo. Mas ainda assim, Paulo sauda, mostrando a eles onde está o início da salvação, onde é a síntese, onde começou. Não é na lei, não está na lei, sempre foi na graça e através, mediante a paz que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu disse, mediante a isso, obviamente, o perdão não pode vir pelo cumprimento da lei, porque nenhum pecador é capaz de cumpri-la. Ao contrário, a lei revela o pecado, acusa, aterroriza a consciência, declara a ira de Deus e leva as pessoas ao desespero. Somente pela graça que Paulo saudou aqui, graça e paz a vós outros, somente pela graça o pecado pode ser removido, somente a paz pode acalmar a consciência culpada. Por essa razão, é impossível que a consciência seja atacada a não ser pela paz, ou acalmada a não ser pela paz, que vem por intermédio da graça. Por isso que eu tinha dito a vocês que não foi uma simples saudação. Com essa graça e paz, Paulo quer dizer tudo isso aqui que eu estou falando, mostrando a eles onde está a síntese, por onde começa a salvação. Não se coloca acrescento naquilo que já está feito. Foi pela graça e foi pela paz. Esse é o método de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 9.
Então não é à toa que Paulo está demonstrando, falando, lembrando novamente da síntese da salvação do homem: a graça mediante a Cristo e a paz que vem de Deus. É por isso que ele fala no meio, depois de defender o seu apostolado, depois de mostrar sua credencial verdadeira, depois de mostrar de onde ele veio, quem o chamou, ele agora, mesmo sendo atacado, mesmo sendo defamado, ele mostra o seu amor para com os Gálatas e diz: graça e paz a vós outros, mostrando a eles o meio pelo qual eles foram salvos, lembrando a eles aonde está a síntese do Evangelho, aonde está o início da salvação. Não está no que eles estão ensinando aí, não está no acrescento, não está na circuncisão, não está no cumprir da lei, está no poder da graça de Deus que foi enviada a nós. E vemos aqui, vamos destacar aqui 2 pontos vitais do Evangelho. Em primeiro lugar, a graça. A graça é a raiz da salvação. Graça a vós outros. E graça também é a fonte da salvação. A salvação não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. Nós precisamos gravar isso. E Paulo queria botar de novo isso na mente dos Gálatas. Paulo queria lembrá-los novamente que a salvação é por intermédio da graça, e que a graça é a raiz da salvação, a graça é a fonte da salvação. A salvação não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. Não é um troféu que ostentamos, mas uma dádiva imerecida. Você entende isso? Que recebemos, é uma dádiva imerecida que recebemos. A salvação não é um fruto da obra que fazemos para Deus, mas o resultado da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Precisamos gravar isso, para que não nos pegamos em legalismo, ou achamos que poderemos ser salvos por aquilo que fizemos, ou deixamos de fazer. Como pode os Gálatas ter caído em tamanho pecado? Essa mesma admiração minha foi muito ultrapassada do apóstolo Paulo. Ele está admirado, você vai ver isso daqui a pouco comigo, no versículo 6, Paulo está perplexo, ele está sem acreditar como os Gálatas, que aprendeu o verdadeiro Evangelho, foi salvo pela graça mediante a fé e teve paz com Deus, pode desacreditar, cair e estar à beira da apostasia por causa de outro Evangelho que não era o verdadeiro. Não era. Então, como eu disse, a salvação não é um fruto da obra que fizemos para Deus. Não, nunca pense isso. Mas o resultado da obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A palavra grega para graça é charis, carrega a ideia de inclinar-se, porém. A graça da parte de Deus no nosso Pai extrapola nossa capacidade de imaginação. É como se a ponta da torre de uma catedral se inclinasse profundamente até o capim do chão, frágil, que vegeta lá embaixo, nas frestas do calçamento. Dessa forma, e de modo mais incrível, Deus nos alegra com Ele próprio, dizendo: aqui estou com vocês, sou de vocês, e vocês são meus. Você entende isso? É algo muito mais profundo que nós podemos imaginar. É a graça. É como é Deus se abaixando até o pecador. É Deus vindo ao encontro do homem pecador, dizendo: aqui estou, sou de vocês e vocês são meus. William Hendrickson é esclarecedor quando define a graça de Deus à luz desse versículo. Ele diz o seguinte: a graça significa o favor espontâneo e imerecido de Deus, em ação
a operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que têm um sentido de culpabilidade e correm a Ele em busca de refúgio, e a ação do juiz, que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como seu próprio filho. Isso é o que a graça faz em nós. Lê o versículo 4 comigo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Saudou. Veja que Paulo defendeu o apostolado, mostrou a credencial, o toque divino da credencial. Agora ele coloca a síntese da salvação, graça e paz. E agora mais uma lembrança, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Até aí. Agora, Paulo vai mostrar, versículo 4, Paulo agora mostra a natureza do sacrifício de Cristo na cruz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Cristo, escute, versículo 4, é isso que Paulo quer nos mostrar, a natureza. Cristo não foi para a cruz por fraqueza, grava isso. Cristo não foi para a cruz por fraqueza, é isso que Paulo vai mostrar aqui, quando ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo. Vocês viram? O qual se entregou a si mesmo. Então aprendemos aqui que Cristo não foi para a cruz por fraqueza. Ele não foi pregado no madeiro como Marte. Ele não foi morto porque Judas o traiu em troca de dinheiro, nem porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele foi crucificado porque se entregou voluntariamente, por amor, por você e por mim. Entende? Foi por isso. Foi voluntário. Ele quis fazer isso. Não foi porque Judas o traiu, não. Não foi porque Pilatos foi covarde, não. Ele quis, Paulo diz aqui, se entregou. Ele deu a vida em nosso lugar. Ele quis morrer. Foi voluntário a morte dele por nós. Livremente, voluntariamente, por amor, por mim, por você. Amados, foi uma morte em favor de alguém. Ele não morreu uma morte particular para si próprio, mas foi uma morte vicária, substitutiva, como o inocente deixou executar como culpado, para que os culpados assumissem o lugar de justo. E o apóstolo Paulo sabiamente menciona esse ato poderoso, único, gracioso, bondoso de Deus por nós. Mas houve um propósito em tudo isso: nos desarraigar. Leia comigo aí. Ele não só deu a vida, mas teve um propósito pelo qual ele deu: nos desarraigar deste mundo perverso. Ele desceu e disse: eu sou seu, eu estou aqui, vocês são meus. Mas não só isso, houve um propósito em tudo: nos desarraigar. E essa palavra no grego tem um significado muito forte: desarraigar. Cristo morreu para nos arrancar. É isso que desarraigar quer dizer no grego: nos arrancar, nos tirar do charque, da lama, do pecado, da escuridão, para a sua maravilhosa luz do Evangelho. Não foi por acaso. Esse é o significado no original que a língua foi escrita, no grego. Desarraigar significa arrancar, tirar de lá, escolher para si próprio uma pessoa entre muitas. O que mais significa desarraigar?
livrar essa pessoa, libertar ela deste mundo perverso. É isso que a palavra significa. Essa palavra aqui nos mostra que o mundo aqui é a dispensação do mal. Quando você vê Paulo dizendo assim, que ele veio nos desraigar deste mundo perverso, logo aprendemos que este mundo é a dispensação do mal. Não existe campo neutro, aprenda isso hoje. Não existe campo neutro. Quem não está no reino de Cristo está sobre o domínio do reino do mal. Ou está em um, ou está em outro. Portanto, Jesus foi à cruz para nos desraigar do domínio do maligno, ou seja, nos libertar da presente dispensação do maligno, uma vez que o mundo jaz no maligno, como diz a própria Bíblia. E agora, Paulo mostra a origem do sacrifício de Cristo. Ele disse, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Leia comigo, versículo mais na frente um pouquinho. Desrasgado esse mundo perverso. Agora, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Aqui mostra a harmonia entre a Trindade Santa. Mostra que Cristo morreu conforme a vontade de Deus. Que essa era a vontade de Deus. Paulo agora mostra a origem do sacrifício de Cristo. Ele diz, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja glória pelo século do século, mostrando a harmonia entre a Trindade Santa, mostrando que essa sempre foi a vontade do Pai, nos arrancar, nos escolher para si, nos libertar em seu Filho desse mundo, e assim Ele o fez. Aí agora, versículo 5, leia comigo. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo agora demonstra a doxologia. Ele não podia acabar de forma melhor. Nós vemos aqui Paulo avançando. Depois que Paulo defende o seu conteúdo sacrossanto do seu evangelho, desabota a sua alma em um glorioso ato de exaltação a Deus Pai. Portanto, surpreende, sendo surpreso, mostrando como ele está admirado com o plano redentor, dizendo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui chamamos de doxologia na teologia. Paulo acaba a primeira parte do texto fazendo o quê? Louvando, engrandecendo, mostrando a gratidão pela obra que ele acabou de descrever, mostrando o seu louvor pela grandeza do mistério que ele acabou de revelar, como Deus salva, como Deus faz, como Cristo se entregou perfeitamente, voluntariamente. O que sobrava para Paulo? Louvor a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse sentimento que há em Paulo é o sentimento que tem que haver em nós também, todos os dias, por saber de tamanha obra que foi feita por nós naquela cruz, por saber que o Filho de Deus se entregou voluntariamente em nosso lugar, morreu para que nós tivéssemos vida, sofreu para que eu e você viesse não padecer, mas ter a vida eterna. Com todo esse saber, o que nos resta é fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez: doxologia, louvar ao Senhor, ser grato a Ele e engrandecê-lo com o nosso louvor. Amém? Agora, chegamos ao versículo 6. Vamos ler. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha para o apóstolo Paulo agora, amado. Admira-me. Paulo está perplexo. Eu estou admirado
rápido. Parece que não demorou. E os Gálatas traiu Paulo. Partiu para outro ensinamento que não era o de Deus. O que estava acontecendo verdadeiramente aqui, pastor? O que houve? O que Paulo, depois que ele acaba com doxologia, ele muda, ele louva, e depois ele entra em outro termo. Veja, Paulo primeiro ele tinha que mostrar por que meio eles são salvos, por intermédio da graça, mediante a fé, e teve paz. E quem era o intermediador? Jesus Cristo, Filho de Deus. E por quem ele foi enviado? Deus Pai. Aqui está todo o ministério da salvação. Paulo resume isso aqui, mostrando o ministério da salvação para eles lá. Essa carta eles estão lendo agora. Os Gálatas confusos, afastados, se apostatando, acreditando em outro evangelho, estão lendo essa carta aqui. E eles estão lendo, vendo Paulo mostrando a eles onde está a síntese do evangelho, onde está a fonte verdadeira, por onde ele inicia e qual é o único meio pelo qual eles podem ser salvos. Então ele exalta a graça, então ele mostra que é através da paz, então ele mostra quem é o intermediador, Cristo, então ele mostra quem o enviou, o intermediador, Deus Pai. Agora no versículo 6, ele agora vai tratar diretamente. Agora nós chamamos isso aqui da aplicação de Paulo. Versículo 6 é a aplicação de Paulo para os Gálatas. Paulo agora fala com eles, tratando agora, e agora Paulo vai começar a ficar mais duro. Veja que até o versículo 5 está tudo razoável. Paulo dá graça e paz a vós outros, com muito amor, não deixou de tratar com amor, defendeu o apostolado, mostrou onde está a fonte da salvação, a síntese, por quem veio, quem o enviou. Mas a partir do versículo 6, Paulo começa a ficar mais duro, e ele diz assim, primeiro ele mostra a sua admiração, ele mostra que ele está perplexo, ele mostra que ele está sem acreditar no que está ouvindo, sabendo. Então ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Primeiro, precisamos entender o que realmente está acontecendo aqui. Escute, as igrejas da Galácia estavam sendo seduzidas pelos falsos mestres, e os evangelhos estavam sob fogo cruzado. Escute, na época em que foi escrito, versículo 6 aqui, o motivo pelo qual ele diz, eu estou admirado, eu estou perplexo, eu não estou acreditando, Gálatas, que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho. Por quê? Porque na época as igrejas da galáxia estavam sendo seduzidas pelos falsos mestres, e os evangelhos verdadeiros estavam sobre fogo cruzado. Os judaizantes, olha o que acontecia na época, os judaizantes espalhavam entre as igrejas gentílicas, porque foi fundadas pelo ministério do apóstolo Paulo, pregador, fundador, chamado para os gentios. O que estava acontecendo lá? Os judaizantes estavam espalhando entre as igrejas gentílicas que Paulo não era apóstolo autorizado e que sua mensagem não era verdadeira. Esses embaixadores do engano perverteram o evangelho, proclamando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, tornar a obra de Cristo na cruz insuficiente. O que eles estavam fazendo? Acrescentaram as obras da lei como condição indispensável para a salvação. Você acha pouco isso aqui? Veja, você já puxou seu comercial quando você constrói alguma coisa com tanto amor, mas com tanto amor, você vê depois que o fundamento ficou bom, a construção ficou boa, e chega alguém lá e começa a martelar, e começa a dar de pedrada, e começa a dar de martelada. Como você ficaria?
Muito bravo, né? Eu não sei nem se você continuaria na graça. Você ia querer pegar esse cara. Você construiu com amor e ele está destruindo o que você construiu. É por isso que Paulo está perplexo. Foi construída uma base, o evangelho foi exposto, não precisa de lei, foi pregado por gentios que a salvação é mediante a graça. Aí chega um grupo falso de mestre lá na igreja gentílica, dizendo: Paulo é falso, a mensagem de Paulo não é verdadeira, a obra de Cristo na graça não é suficiente para a salvação. Aí os crentes de Gálatas, pobrão curioso, então, e o que precisa então? Então eles dizem: precisa acrescentar as obras da lei como condição indispensável para você ser salvo. Mentira! Paulo já tinha dito a eles que não precisava da obra da lei para ser salvo. Em Cristo Jesus eles tiveram paz, receberam favor imerecido e já eram salvos. Mas eles passaram, eles acreditaram nesses homens, e é por isso agora que eu quero fazer você entender que Paulo vem e diz assim: eu estou admirado com vocês. Eu não acredito, não é possível. Vocês aprenderam, eu ensinei a vocês a verdade, vocês conhecem o fundamento. Como pode acreditar nesses falsos, nesses lobos que está dizendo para vocês acrescentarem algo aonde nem o próprio Deus acrescentou? Por isso que você está vendo a forma como Paulo assim, da forma que ele está indignado. Ele tem motivo para isso, sim ou não? Então eles diziam: vocês têm que acrescentar a lei. E eles diziam: isso é uma condição indispensável. Olha para aí, olha que ensinamento do diabo. Você pode dizer, o ensinamento do diabo é indispensável. Vocês têm que acrescentar a lei para ser salvo. Aí o que acontece? Contra esses falsos mestres, com firmeza, como apologeta e coragem, Paulo empunha a espada do Espírito para repreender a igreja e anatematizar os hereges daquela época. Anatematizar quer dizer os hereges da época. Ou seja, eles estavam dando as costas para Deus. Porque abandonar o evangelho é dar as costas para Deus. Era o que eles estavam fazendo, voltando outra vez para a escravidão da lei. E Paulo vai lá, levanta, defende, empunha a espada, repreende a igreja, porque aqui é uma repreensão agora. Por quê? Porque eles davam as costas para Deus, porque abandonaram o evangelho de Deus. Era o que eles estavam fazendo. Veja, Paulo está admirado, como eu disse. Por isso que está acontecendo. Ele disse: admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Paulo está perplexo com a atitude da igreja, da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho para logo depois abandoná-lo, trocando por uma mensagem diferente, outro evangelho que de fato não era evangelho. Paulo está admirado ao ver a rapidez que estavam apostatando da fé. Por isso que Paulo está assim. Paulo está perplexo com eles, admirado, porque Paulo sabia que eles foram chamados na graça de Cristo para a liberdade, não para dar ocasião à carne. Porque o próprio Paulo vai dizer: visto que foi chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E os Gálatas fizeram isso. Só que ele nos mostra que isso é um perigo. Esse texto nos mostra que se afastar do verdadeiro evangelho é um perigo. Deixar de ouvir o evangelho é um perigo. Acreditar em qualquer evangelho criado por homem é um perigo. Acreditar em doutrinas criadas por homens e deixar de ouvir o evangelho da graça, que fosse chamado para obedecer e ser um apologeta, é um perigo. Paulo é um defensor do evangelho e ele está indignado
indignado aqui, dizendo: vocês não podem fazer isso. Vocês não podem inclinar o ouvido para outro ensinamento, outro evangelho, que não é outro além do que vocês ouviram. Irmãos, aqui aprendemos muito. Não podemos enganar, não podemos se deixar dar os ouvidos para os ensinamentos errados, não podemos inclinar os ouvidos para outro evangelho que não é outro, para outra palavra além do que o Senhor deixou para nós, da Bíblia, das Escrituras, dos ensinamentos de Deus. E com isso, Paulo está deixando bem claro aqui, que religiões podem existir muitas, mas existe só um evangelho verdadeiro, raiz, pura, confiante e salvífico. Ele é o evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo, os apóstolos. Qualquer outra palavra que seja, que siga ou que ganhe outro rumo, além dessa mensagem que ele pregou, seja anátema. Paulo está mostrando aqui aqueles que abandonou o verdadeiro evangelho, que não escuta, e não busca, e não ouve, e abandonou a Deus e a sua palavra, porque o cristianismo não é apenas a adoção de um credo, mas também a sustentação de um relacionamento com Deus. Como também a apostasia não é apenas um abandono da doutrina ortodoxa, mas também a disserção do próprio Deus. Ou seja, os crentes da Galácia estavam abandonando não apenas o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado pelos apóstolos. Quando uma pessoa se afasta do evangelho, ela não está apenas deixando para trás a doutrina ou a igreja, mas está distanciando-se do próprio Deus. E Paulo diz: outro evangelho, o qual não é outro. Paulo usa aqui, quando ele diz aqui, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbe. Veja, Paulo, quando ele diz aqui que não é outro, ele usa um trocadilho de palavras para desmascarar o outro evangelho anunciado pelos judaizantes. Há duas palavras na língua grega para outro. Escute bem, eu quero fazer você entender isso. Quando Paulo diz senão, que não é outro, há duas palavras na língua grega para outro. Héteros, que significa outro de outra substância, diferente de alus, que significa outro da mesma substância. Escute, mais uma vez, Paulo está usando essas duas palavras gregas para demonstrar e mostrar a eles que ele estava no héteros, que era outro evangelho de outra substância, que não era da mesma raiz, que não era da mesma fonte, que não tinha a mesma pureza. Aqui, Paulo declara ironicamente que eles se voltaram para o outro, que é héteros, ou seja, de outra substância. Não é o mesmo, não é o evangelho, não é o alus, que é a mesma substância. Ou seja, o que os falsos mestres pregavam era um evangelho héteros, de um tipo diferente, não um evangelho alus, do mesmo tipo. Assim, a maioria de muitos pregadores de hoje, bispo, principalmente apóstolos, eles são principais, eles pregam um evangelho héteros, de outra substância, que não tem nada a ver com alus, da mesma substância, ou seja, o mesmo, o puro, o que vem de Deus. Então Paulo nos mostra que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da salvação pela fé em Cristo Jesus. Não há outro modo pelo qual nós podemos ser salvos. Paulo nos mostra isso aqui. Now ha conexeo com a internet agora porque voce esta no modo avial. Outra substância, e é o que os falsos estavam pregando. Nós cremos, agarramos,
seguimos o halos, aquele que é da mesma substância. E Paulo diz, o que é o evangelho que manda? Quem manda você colocar sua confiança? O evangelho nos traz confiança. O evangelho verdadeiro, genuíno, mostra a sua raiz e o seu poder. E Deus nos prometeu através dele salvação e graça. Irmãos, existem muitas réplicas que são boas, que dá para usar, como por exemplo, roupas, utensílios, objetos e muitas outras coisas. Mas quando se fala do evangelho, só o original. Só ele serve para nós. A réplica do evangelho não serve para você, não serve para nós, não serve para ninguém. Não é igual um chinelo. Você compra a réplica, ó, passa um tempão, sapato, roupa, seja o que for. Não. O evangelho, só o original. Irmãos, para muitas coisas, como eu disse, se usa réplica, sapato, camisa, joias e muitas outras coisas. O evangelho só original. Então eles é denunciado por Paulo ao ensinar o evangelho das obras, que acrescenta ao sacrifício de Cristo os ritos da lei. Por exemplo, a circuncisão. Eles pregavam a circuncisão como condição para a salvação. Paulo diz que esse outro evangelho é um evangelho diferente, de outra natureza. O que estava vendo lá? Qual era o tipo de doutrina, pastor? Eu sei que era outro, eu sei que era o falso, eu sei que era o héteros, pastor. Mas em que se consistia esse héteros? Circuncisão. Eles pregavam a circuncisão como condição para a salvação. Paulo diz que esse outro evangelho que eles estão pregando lá é um evangelho diferente, de outra natureza, com outro conteúdo, e não pode ser aceito como evangelho. Esse outro evangelho não passa de um falso evangelho. John Stott diz que a mensagem dos falsos mestres não era um evangelho alternativo, era um evangelho pervertido. Então, amados, Paulo acaba a mensagem gloriosa, porque pense que mensagem gloriosa essa de Paulo aos Gálatas. Ele acaba a sua defesa, ele acaba o seu tratado teológico, ele acaba o seu discurso, demonstrando a singularidade do evangelho. Leia o versículo 8 comigo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Aleluia, Paulo. Qualquer um, até eu, Paulo se coloca no meio. Se eu aparecer para vocês, Gálatas, eu tenho tanta confiança no evangelho que vos preguei, que ensinei e que me foi passado, que eu me coloco a ser amaldiçoado por Deus e até anjos se pregar outro além do que eu ensinei. Depois de falar da apostasia da igreja e da ação nociva dos falsos mestres, Paulo reafirma a singularidade do evangelho e a evocação à maldição divina para todos aqueles que pervertem o evangelho. Para quem não sabe, esse texto aqui é uma evocação de uma maldição divina para aqueles apóstolos ou falsos mestres que anunciam, pervertem e traz o evangelho héteros, que não é da mesma natureza do evangelho allos, que vem de Deus. Tem algo esperando eles, pode ter certeza disso. Então Paulo faz o quê? A evocação da maldição divina para todos aqueles que pervertem o evangelho e perturbam a igreja com falsas doutrinas. A razão de Paulo tratar esse assunto de uma forma tão enérgica
exaltado no sentido de defender aquilo que está correndo risco. E qual é a razão de Paulo estar assim? Porque estava em jogo a pureza da igreja e o tratado do puro e genuíno evangelho. Você pode se perguntar, rapaz, no versículo 6 falar, é outro Paulo, pastor? Realmente, é desde o início. É porque Paulo, ele trata cada coisa segundo a sua necessidade. Mas chegou na hora de ser duro, ele foi enérgico. E ele mostrou o porquê que ele está enérgico. As palavras dele, porque o que estava em jogo era tanta glória de Cristo. Escute, porque Paulo está assim. O que estava em jogo aqui era tanta glória de Cristo quanto a pureza da igreja. Você entende isso? A igreja estava se pervertendo, se manchando com mácula, com ensinamentos de homem perversos, mal intencionados. Então é por isso que Paulo está assim, porque primeiramente está em jogo a glória do Cristo que vos chamou. Segundo, a pureza da igreja. Na linguagem de William Hendrickson, a própria essência do evangelho corria perigo aqui. Por isso, Paulo é tão veemente e intolerante com os falsos mestres, pois se tratava da glória de Deus e da salvação do homem. Por isso que ele estava assim. Então, Paulo estava tão convicto, mas tão convicto, ele estava tão convencido de que não havia outro evangelho, que invocou a maldição de Deus sobre a própria vida, em um caso hipotético dele pregar um evangelho que fosse além daquele que ele já tinha anunciado aos Gálatas. O evangelho, com isso aqui, com essa última declaração de Paulo, nós observamos quando ele diz que ainda que ele, que é o anunciador do evangelho da graça, nós aprendemos aqui com ele que o evangelho é maior do que o apóstolo, e a mensagem é maior do que o mensageiro. Não é a pessoa do mensageiro que dá valor à sua mensagem, antes é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. E por isso, nem o próprio Paulo, nem um anjo poderia alterar a mensagem ou o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Porque o evangelho não era de Paulo, mas de Cristo. Esse fato do evangelho ser de Cristo torna o evangelho imutável. Ele não pode ser mudado, adulterado, transformado. Ele é imutável. E Paulo acaba dizendo assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória ao Pai por tamanho tratado teológico. Amém. Vou pedir o auxiliar.